Ei amigos, mais um vídeo da nossa maratona de segredos do bonsai. Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula super legal de como fazer um bonsai monstro, aqueles trem gigante, grosso, em poucos meses. Uma coisa que ninguém nunca iria te contar, vou te dar de presente para você explicar tudo que eu sei sobre isso, tá bom? Se você não assistiu a aula número 3, que é como ter a saúde sempre no seu bonsai, desenvolver ele rapidamente como os gringos, para essa aula, volta aí, sobe o grupo aí, vai ter a aula disponível ainda de ontem e todas essas aulas vão sumir em breve aqui do grupo. Você não pode perder, não pode deixar para depois, tá bom? Não deixe para depois para assistir as aulas. E agora vem comigo, vamos para essa aula, tá bom? Vamos lá! Ei amigos, de Melo aqui. E esse aqui é o 4º dia da nossa maratona de segredos do bonsai. Vocês não fazem ideia do que eu preparei para vocês de hoje nessa aula aqui. Vocês vão finalmente entender que muitos daqueles bonsai que nós vemos grossos, que nós pensamos que estão sendo passados de gerações para gerações, tem muito menos tempo de trabalho que nós acreditamos. E eles nem sempre ficaram daquela grossura do dia para a noite assim. Na verdade, pessoal, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma jabuticabeira. Muitas vezes nós vemos trabalhos gigantes de bonsais de jabuticaba, por exemplo, né, citando apenas essa aqui como exemplo, e eu vou mostrar para vocês como se faz isso. Galera, vai doer o coração de vocês, mas vocês têm de entender que o que eu estou passando para vocês é uma coisa que muita gente não sabe. E às vezes nós vemos uma coisa linda lá e não sabemos que aquilo passou por um processo, às vezes terrível até para a planta, na nossa concepção, quando não entendemos os processos de recuperação, os processos de cicatrização. Então o que eu vou fazer aqui, para você que às vezes não tem contato com a arte, vai doer seu coração, mas vou mostrar os resultados depois também. Então vem comigo! Então pessoal, aqui está a jabuticabeira e a gente vai fazer um trabalho aqui agora com uma motosserra. A gente vai serrar ela aqui, porque a gente tem de imaginar nesse trabalho aqui o bonsai apenas a estrutura inicial e o que ele vai vir a desenvolver no futuro. Ou seja, essa planta aqui ela vai ser um macro bonsai, ela vai ser um bonsai bem maior do que o porte médio. Mas o processo aqui vai ser da seguinte forma, né? A gente vai não retirar ela hoje, a gente vai esperar ela recuperar aí no chão com as novas brotações. Mais ou menos igual aconteceu com esse flamboyant mirim aqui. Algum tempo atrás eu fiz o mesmo processo de serrar ele. E olha aí, ele está começando outras brotações para que na primavera eu possa vir e retirar ele aqui. Então essa aqui que a gente vai fazer é a chamada poda drástica. Então pessoal, fiz os cortes aqui na minha planta. O mais importante é esses cortes eles serem bem limpos, certo? Falando em termos da técnica, serem cortes muito limpos. A gente vai selar aqui, tá? A gente vai fazer a explicação e depois vocês vão ver como é que eu vou fazer a selagem aqui. Essa é a melhor forma, na minha opinião, e pelo que eu vi, todos os yamadouros e matidores que eu fiz, que vocês vão estar aprendendo já já, de retirar uma planta com saúde do chão. Primeiro nós fazemos o corte, deixamos ela desenvolver uma estrutura de galhos iniciais e depois você faz então o processo da sangria para só então fazer a retirada dela do chão. Ou seja, antes mesmo a gente pode até fazer a sangria aqui agora, mas antes da gente retirar ela do chão, a gente vai fazer essa recuperação de galhos iniciais. Porque como ela está no chão, ela vai ganhar muito mais saúde, ela está com um sistema de raiz ali. Ela vai desenvolver, ó, isso aqui não tem um mês que eu fiz isso aqui. E ela já saiu todos esses ramos. Essa planta aqui também, ela era uma árvore. Vocês estão aprendendo agora um novo processo que eu vou estar ensinando para vocês, que normalmente as pessoas não ensinam. E mais do que isso, eu vou falar de todo o mercado que existe por trás disso. Essa aqui eu não vou tirar do chão não, mas ela ficaria bem legal. Essa aqui eu vou deixar aqui no quintal aqui de casa mesmo, para fazer um outro trabalho. Agora vamos para a sala de aula e vamos
aprender de verdade o que é que está acontecendo aqui. Pessoal, vamos começar com essa aula. Agora sim nós vamos começar com a aula sobre os bonsai monstro em poucos meses. Galera, vocês viram isso que eu fiz vocês sentirem agora? Esse sentimento de tristeza ao ver uma árvore que demorou pelo menos 20 anos para ficar daquele tamanho. Já tem 13 anos que eu moro aqui. Aqui, vocês viram ali, foi uma parte do meu quintal. Acho que já tem 13 anos que eu moro aqui. E antes disso, aquela árvore já estava ali com o antigo dono. Então tem 13 anos, a árvore ali, a gente cortou ela, 20 anos para ficar daquela grossura ali. Vocês viram que eu coloquei até uma música triste. A intenção foi realmente você sentir esse sentimento aí. Sabe por quê? Porque eu vou revelar vários segredos para vocês aqui hoje também. Mas eu quero fazer uma conscientização para você de uma coisa que acontece e ninguém sabe. Eu que estou na internet, tenho um canal de bonsai lá, pelo menos umas 3 vezes no mês, sempre vem pessoas que me procuram. E essas pessoas não procuram só eu, tenho certeza que procuram várias pessoas que têm canal da internet. Só que elas não contavam que eu era advogado. O que acontece? Vou explicar para vocês. Todos os dias no Brasil tem mercado negro. Mercado negro de plantas. Vocês estão vendo aí imagens ilegais de pessoas que me mandam foto oferecendo para eu comprar essas plantas aí. Por que isso? Porque na verdade existe um mercado negro de plantas que são extraídas todos os dias da natureza, da fauna brasileira, da flora brasileira. São extraídos árvores que aí entram desde os pitecos famosos, dos paus mulatos, das caliandras espinosas. Essas plantas são extraídas e vendidas ilegalmente para serem transformadas em bonsai. Existe esse mercado negro e a primeira parte da aula foi de conscientização. Então muitas vezes que nós vemos uma planta legal, aquela planta pode ter sido extraída de forma ilegal e nunca vão descobrir. A verdade é essa. Planta de amador, a gente vai estudar hoje aqui os processos de transformar uma planta muito rapidamente em bonsai. Eu vou mostrar aqui, ó, por isso que eu estou aqui nesse ponto. Eu tenho plantas aqui que foram feitas a coleta, fiz a coleta aqui dentro da minha casa. Algumas delas são buganvílias, que eu adoro essa coleção aqui. Mas é diferente de extrair uma planta da natureza. Eu também tenho uma caliandra espinosa. Olha aí a minha caliandra espinosa. Essa caliandra espinosa eu comprei de uma pessoa que ela foi e fez o Yamadori, mas eu tenho certeza que ela fez uma retirada da natureza de forma legal. Ou seja, teve nota fiscal e tudo. O que acontece é que existem pessoas que vendem plantas que são retiradas da natureza de forma legal, aí vai ter nota fiscal, a pessoa fez um procedimento junto à administração pública ou junto ao órgão competente do IBAMA para retirar essa planta sem que houvesse nenhuma degradação ambiental, sem que nem houvesse nenhum crime ambiental. A gente vai falar disso aí. Como eu sou advogado, eu posso falar muita coisa para vocês, mas eu não vou entrar nisso de forma que seja chato nessa parte jurídica. Eu vou entrar nisso no que interessa para você como um artista do bonsai, tá? A ideia não é a gente ter uma aula jurídica aqui. Então, tenha conhecimento que todos os dias muitas plantas são retiradas da natureza. E quando você compra uma planta que você sabe que foi extraída de forma ilegal, você está cometendo crime da mesma forma que a pessoa que está indo lá extrair. E é chamado de receptação, né? Quando a gente compra produtos, coisas que foram adquiridas como objeto de crime, a gente tem conhecimento disso. Então tenha essa consciência. Se você está começando a arte, se você já está mais tempo, sempre rejeite se não tiver nota fiscal, porque significa que a pessoa extraiu ilegalmente aquela planta. Estou passando aqui para vocês um ouro que muita gente não ia te ensinar, que a gente vê aquelas plantas grossas, né? E elas foram extraídas de forma ilegal. No caso daquela jabuticabeira ali, galera, ali onde ela tá, eu tô salvando ela, porque o pessoal daqui de casa ia retirar ela para construir um galpão ali onde vai ser colocado um negócio das galinhas, tá? Então é diferente a gente pegar uma planta e salvar ela, né, transformar ela num bonsai, porque ela ia ser morta, ia ser retirada dali. Dentro do caso da cidade, a gente não pode também, não é que a gente tem uma árvore dentro da nossa casa, a gente pode ir retirando ela também não, tá, pessoal? Isso aí também a gente precisa de uma autorização da prefeitura. No caso de árvores, mesmo que estejam dentro da sua casa, você não pode ir retirando elas. É igual uma obra que você vai construir, você precisa da autorização da prefeitura. A gente vai estar abordando isso aí hoje, vai ser bem legal, mas vamos começar lá naquela planta. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que a gente faz quando a gente retira plantas da natureza para evitar
que ela seque. Vamos lá para aquela planta agora. Então, pessoal, eu não vou retirar essa planta agora do chão, porque eu não estou na época correta, tá? Retirar plantas do chão a gente retira na primavera, que é uma época melhor, que vai ter mais chance de sucesso para ela crescer. Por enquanto, eu vou fazer novas brotações surgirem mesmo no chão. Já vou fazer um processo chamado sangria, que eu vou fazer um buraco aqui ao redor, um buraco de 1 metro, e deixar só o torrão. Esse torrão ele vai ficar aí para desenvolver mais raízes finas. A gente vai quebrar um monte de raiz que está ao redor aqui. Já estou explicando isso para vocês. Só que essa parte eu vou fazer assim vocês verem aqui, porque eu estou explicando já. A gente pode mostrar no quadro. Fazer um buracão aqui de 1 metro de fundura, circulando ao redor dela toda. E aí vai nascer mais raízes ali, para que quando chegue a primavera, aqui tenha mais raízes, eu possa extrair essa planta, retirando então a raiz pivotante. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem que fazer um corte bem limpo, tá? Quando a gente for fazer o corte, seja com um serrote, ali eu fiz com utilizei ali uma, como é que fala? Uma serra elétrica, né? Justamente para ficar mais dramático para vocês, porque é como o pessoal faz. Eu queria mostrar que eu tô passando uma pasta selante aqui, ó, para que aqui não há, ó, tá aqui, ó, tá até sangrando aqui, ó, tá saindo o seiva aqui, para que não aconteça a desidratação desses cortes, a fim de não retrair a seiva. Então, fazendo isso aqui, eu diminuo a chance dela secar e morrer, para que venha nascer os novos brotinhos, e esses brotinhos eu vou estar conduzindo aqui no chão mesmo, antes de retirar essa planta. Existem duas formas de fazer isso, tá? Essa forma aqui eu vejo mais sucesso do que só retirar a planta e deixar ela brotar, porque eu vou estar ganhando já a força das raízes para sair esses ramos. Vocês entenderam? Mas a forma que o pessoal tira da natureza não é assim não, eles só tiram um torrão, já tira tudo e já vai e vende naquele mercado ilegal que eu falei para vocês. É claro que tem sempre as pessoas que vendem de forma legal, mas isso acontece muito, pessoal. O pessoal que está aí na internet não costuma revelar essas coisas, né? Mas eu tô falando para vocês que é muita gente que me procura. Aqui agora eu tô pegando aqui, ó, um papel insufilme desses de cozinha, e eu vou vedar aqui onde está o corte, ó. Fiz até errado aqui, ó, porque isso aqui vai evitar mais ainda aqui eu falei para vocês da retração da seiva. Isso aqui é muito bom, tem que ser coladinho, não pode ficar com espaço aqui, ó, igual ficou aqui, porque não vai ajudar. E aqui eu vou ter que ficar esperto, tá? Quando sair as brotações, para vir aqui e retirar o plástico. Isso aqui não fica tanto tempo não, é algumas semanas, 2 semanas, começa a brotar e eu venho aqui e retiro. Isso aqui já é uma técnica para salvar ela. Então, você vai retirar uma planta do chão, você tem que fazer o planejamento, não é em qualquer época do ano, tá? Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui no começo do ano, nem é uma época legal, mas em breve vai fazer a construção aqui do negócio das galinhas. Então eu tenho de tirar ela antes que faça isso. Mas o legal, ó, fazer essa poda drástica, se você puder escolher uma época correta, olha só. Se você puder escolher uma época, fazer o planejamento. Fazer o quê? Então faz a retirada da planta na primavera, que é a época que ela é mais forte. E um ano anterior faz essa poda, porque você vai ter 1 ano de brotação dos galhos, né? Já se desenvolvendo bem mais em 1 ano. Então, pessoal, esse procedimento que vocês viram, que a gente retira a planta do chão, tem 2 nomes. Um deles é chamado de matidore. O matidore é quando a gente retira a planta igual eu fiz aqui, dentro da minha casa, no local privado. E tem o yamadore, que é basicamente assim a origem do bonsai. Porque o bonsai não começou a ser cultivado dessa forma assim. Na origem dele, as pessoas colhiam eles prontos lá na China para fazer as suas plantas medicinais na montanha. Eles iam lá e achavam aquelas plantas e faziam a coleta deles. O yamadore legítimo é aquele selvagem que é feito no meio do mato. Igual essas fotos que eu mostrei para vocês ilegais. Tá? Mas esses aí são ilegais, não vai fazer coisa ilegal não. Além do yamadore e matidore, que são formas de pegar árvores e transformar elas em bonsai, ou fazer coletas de materiais bem estruturados, são chamados de masterpiece, né? Inventaram esse nome aí só para meio que, enfim. Existem as formas de fazer através da estaquia. A gente tira uma estaca de um galho que a gente acha legal e faz.
Essa aqui, existem espécies que a gente pode fazer estaquias de galhos grossos, bem bacanas. Essa aqui que vocês estão vendo aí do lado, que é esse mata-pau aqui, ela foi feita através de estaquia. Ela estava subindo em uma árvore, eu fui lá e retirei uma parte do galho dela com a raiz que estava subindo na árvore e transformei ela nessa planta aqui. Eu comecei ela em 2016, faz 5 anos. Eu usei aquelas técnicas que nós já aprendemos em outras aulas, como do galho de sacrifício, na estaquia. Aí você vai aplicar aquelas outras técnicas nessas outras formas de fazer bonsai. Dá para fazer bonsai a partir de semente, mas demora muitos anos, mas é uma experiência muito legal de você ver a planta desde o início. A estaquia e a forma que é chamada de semente, que recebe o nome de michô, nós podemos fazer movimentos no bonsai, porque o galho tá fininho. Então a gente pode fazer aquelas formas tortuosas, como o estilo moyogi, que tem dentro do arcabouço do bonsai, existem muitos estilos, muitas formas de representação da natureza. Então este aqui eu comecei através da estaquia. E a gente tem que ter paciência, a gente consegue os mesmos resultados bem bacanas, só que com mais paciência. Vou mostrar para vocês outra forma agora. Então, pessoal, vocês lembram essa aqui da aula de ontem? Literalmente foi ontem que eu gravei, olha só, em um dia o tanto que as folhas dela já nasceram. Bacana a natureza, né? Quando tem de acontecer a renovação é assim. Isso é o tempo certo de fazer a desfolha, que a gente explicou na aula de desfolha. Quando está no tempo certo, a planta responde à técnica, não vai ficar 2 semanas sem você ter nenhuma folha, porque você preparou ela e esperou o momento certo. Mas isso aí foi só fazer um adentro na aula. Por que eu estou com essa planta aqui hoje? Essa aqui, pessoal, começou através da alporquia. A alporquia é uma técnica que a gente vai em uma árvore e tira a muda, deixando a muda lá na árvore mesmo. Igual aquele galho que eu mostrei para vocês, ó. Aquele alporque que eu estou fazendo num piteco lá no chão. Aquilo lá é uma alporque, eu estou tirando uma muda ali. Então essa aqui, ela começou através da alporquia. Então a gente fez aquelas técnicas também do galho de sacrifício. A gente deixou 2 galhos de sacrifício para ela criar a conicidade, deixar de ser um galho grosso e realmente ter o que um bonsai precisa, como a conicidade. Então é outra forma de começar um bonsai. Vamos continuar com a aula agora. Então, pessoal, agora vocês estão vendo os meus 2 flamboyants. Esses 2 flamboyants iniciaram de forma diferente. Esse aqui é a minha primeira planta, é a que eu tenho mais carinho. Eu iniciei essa aqui em final de 2009, final de 2008, comecinho de 2009. Ela está com 13 anos, fazendo 14 anos agora. Olha só como ela é mais grossa que essa aqui. Mais 13 anos, né? Paciência, usando técnicas que eu mostrei para vocês de engrossar, usando técnicas secretas no flamboyant, que não dá para eu mostrar aqui nesse curso, mas a ideia é ter o panorama de todas as técnicas secretas do bonsai, não dá por causa do tempo, mas eu vou mostrar. Olha aí, ó, tá vendo essa cicatriz? Eu não vou esconder nada não. Tá vendo essa cicatriz aí, do lado aí? Essa cicatriz aí é uma técnica que a gente aplica no flamboyant para ele ganhar mais força, mais conicidade, através da técnica de cicatrização. Plantas que têm uma cicatrização muito poderosa, a gente pode usar essa técnica para fazer ela forçar a cicatrização em cima dela mesma, conseguindo então um engrossamento mais potente. Essa aqui do lado que vocês estão vendo, ela tem pouco tempo. Ela tem 4 anos, mas olha a grossura que ela tá. Essa aqui não foi através de uma muda de viveiro, essa aqui foi de muda de viveiro, essa aqui foi através do matidori que eu falei para vocês. Quem começou 4 anos atrás essa planta aqui foi um amigo meu que fez a retirada dela, a coleta dela. Se você perguntar para mim, eu não sei, eu comprei dele. Mas, olha só, ela não desenvolveu tanto, ela não tem tanto tempo de trabalho. Agora que a gente está iniciando as técnicas nela, mas a gente pode ver que apesar dela ter muito menos tempo, ela está muito mais próxima dessa aqui. Então a gente ganha muito tempo. Quando ela foi retirada do chão, a gente em pouco tempo começou a construir a copa dela. Isso é só um exemplo de uma espécie. Isso aqui é um flamboyant. O flamboyant é difícil de ramificar, mas isso aplicado a outras espécies é muito rápido. Aquela caliandra que vocês viram pouco tempo atrás, ela deve ter no máximo 4 meses que saiu aquelas bifurcações, porque ela veio para mim como um toquinho, né? Ela veio para mim como um toquinho e eu tive de salvar ela, recuperar para ela ganhar saúde. Aonde que é que eu quero chegar com isso tudo? Vamos lá para o quadro. Aonde é que eu quero chegar, pessoal? Eu quero chegar na seguinte conclusão. Esse aqui é um pinheiro negro, pessoal. Muita gente vende a promessa para você que você vai comprar uma planta e daqui a alguns anos ela vai ficar assim, ó. Isso aqui é uma grande mentira. Aqui atrás eu tenho um outro pinheiro negro. Esse pinheiro negro, ele nunca vai ficar igual aquele ali. Pelo menos não no vaso, galera, não no vaso.
ele vai ter de ficar, ó, principalmente junípero, ele vai ter de ficar anos e anos e anos no chão. Bonsai é uma coisa que qualquer pessoa pode começar, qualquer, não existe idade. Mas se eu, Diogo, se eu tivesse lá nos meus 40, 50 anos, eu iria procurar formas mais inteligentes, mais rápidas de ver a minha arte de mim, de ver o meu trabalho. Então eu procuraria plantas mais brutas para trabalhar, plantas que chamadas de masterpiece para trabalhar, para ver os meus resultados. O que acontece é que tem gente que não sabe disso. Tem muitas pessoas que compram plantas mais finas, plantas até legais, mas pensam que ela vai simplesmente daqui a alguns anos, num passe de mágica, virar um butelão. E não é assim, não é assim que se faz um bonsai bruto, monstro de qualidade. Eu quero tirar essa mentira da cabeça de vocês. Então a forma de começar um bonsai monstro é através das coletas que eu mostrei para vocês. E acredite, essa informação tem muitas pessoas que não sabem. Quando a gente faz o procedimento, que vocês viram lá o procedimento, né? A gente vai fazer a retirada dela do chão. Para isso a gente tem de garantir que ela não seja morta, garantir um procedimento adequado. Eu mostrei para vocês a técnica lá de como não secar os galhos da retração. Existe uma forma que é chamada de sangria. A sangria a gente faz aquela preparação. Aqui está a nossa arvorinha aqui, né, que a gente foi e cortou ela, ficou lá só o toquinho. A sangria a gente faz a preparação da nossa planta no chão, fazendo-se pelo menos um ano antes, 6 meses, fazendo um planejamento, fazendo um buracão, uma cova ao redor aqui dela, circulando ela toda. E aí, aqui nesse torrão que vai ficar aqui um torrão, ela vai desenvolver mais raízes. Aqui está a raiz pivotante dela, ela vai desenvolver mais raízes nesse torrão aqui que a gente deixou. Aí, quando chegar a época da primavera, a gente vai retirar ela do chão e só então nós tiramos a raiz pivotante. Quando a gente fizer esse procedimento e tirar ela do chão, a gente não coloca ela no substrato de bonsai. Toda planta que precisa se recuperar, a gente coloca ela nesse substrato. A gente coloca ela nesse substrato. Vocês estão vendo uma planta aqui que tem pouco tempo. Ela deve ter um mês que eu fiz o procedimento nela. É uma bougainville. Aqui, o substrato que ela está aqui é só areia. Tá? Eu coloquei umas pedrinhas aqui de brita que não tem alumínio. Brita não pode ter alumínio. Se a brita tiver alumínio, isso aqui é veneno para as raízes, tá, pessoal? Essa brita eu coloquei aqui porque os passarinhos estavam mexendo aqui, então se eu colocar a brita aqui em cima eles não mexem, tá? Então aqui ó, tá só areia grossa. A areia grossa é um componente neutro. E toda vez que a gente faz retirada de plantas, é muito importante deixar só areia. Por exemplo, aquela caliandra ali é uma situação, digamos assim, peculiar, né? Além de deixar na areia, eu coloquei bastante caqueira, porque ela é de uma região mais árida. Então a gente tem que fazer o estudo de cada espécie também. Nunca adote apenas uma coisa como verdade absoluta. Sempre existe algo que tem uma exceção. Aqui agora eu vou mostrar para vocês, andando mesmo aqui, ó. Essa planta, ela deve ter, igual eu falei para vocês, um mês. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Isso aqui eu vou ter que pegar na mão, pessoal. Eu gosto muito de mostrar os detalhes, é uma coisa que o pessoal não faz. Olha só, ela está nascendo muitos brotos. Eu deixei ela com isso aqui que vocês viram em cima para proteger do sol forte do meio-dia. Quando a planta a gente retira ela, ela tem de ficar protegida do sol forte, porque senão ela não consegue fazer os brotos dela desenvolverem. Eles começam assim, ó. Eles começam igual esse aqui que vocês estão vendo e vão e morrem, tá bom? Aí, ó, esse aqui tá até sequinho um pouquinho, tá vendo aquele ali? Esse bem aqui, ó, olha só, vocês estão vendo a câmera de aumento. Então eu protejo do sol para eles ficarem vigorosos e fortes, como esse aqui. Aqui ela começa a sair brotos em todos os locais, isso é ótimo, isso é ótimo. Essa planta vai ficar incrível, ela vai fazer parte da minha coleção de bougainvilles. Eu tenho uma para cada cor. Aqui vocês estão vendo uma que vai ser da cor branca. Ela dá a flor da cor branca. Então, eu comecei ela há um mês atrás. Olha aqui, aqui tá saindo mais um brotinho também, olha só que legal. Agora eu vou mostrar para vocês outras de diferentes tempos, né? Essa aqui tem 6 meses que eu comecei ela. Tem 6 meses que eu comecei essa planta. O substrato dela ainda está na areia e eu começo a colocar agora a matéria orgânica por cima para que venha e consiga nutrir as raízes dela lá embaixo quando for regar. Olha só que lindo que tá. Ela não tem nenhuma estrutura ainda, eu estou iniciando ela agora. Tem galhos cruzados, galhos que eu vou precisar retirar, mas eu quero que ela ganhe saúde para eu começar o trabalho nela de ramificação. Provavelmente eu vou escolher algum tipo de estilo que seja de tronco inclinado, como o estilo Chacan, tá?
Mas aqui, ó, essa aqui já tem 6 meses de trabalho. Vocês viram que aquela lá eventualmente vai ficar como essa aqui. A gente vai começar os trabalhos de poda para a gente conseguir as bifurcações, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma que já tem 1 ano. Tudo foi de planta de retirada daqui de casa. Olha aqui, ó, essa aqui já tem 1 ano, são de cores diferentes, vocês estão vendo? Essa aqui já tem 1 ano. Provavelmente daqui 1 ano aquela lá vai estar como essa aqui. Essa aqui você já consegue ver muito mais saúde. Ela já tem muitos mais galhos para eu trabalhar. É claro que eu preciso estilizar ela, preciso colocar os galhos no patamar, mas são, digamos assim, são fases. Fases que nós vamos conseguindo. Mas a grossura dessa planta, eu nunca iria conseguir ela se eu não tivesse deixado ela aí, ó, no mínimo 20 anos no chão. Algumas espécies demoram muito mais para engrossar. Uma coisa é eu colocar a amora e tirar ela daqui 5 anos. Outra coisa é eu pegar uma planta que já estava no chão, era uma árvore que as pessoas não vão te contar, e transformar ela num bonsai. E agora tem os segredos. Lembra daquele negócio das cicatrizes que eu falei para vocês? Essas plantas, a gente vai esconder as cicatrizes dela dentro da massa verde. Lembra que eu falei para vocês em outra aula? É isso aí, pessoal. É isso aí. Você não vai saber se você não tiver conhecimento disso. Você vai ver muitas plantas pensar bonsai magníficos, né? E no fundo ela vai ter cicatrizes. Cicatrizes que a gente vai esconder com a massa verde, disfarçar, criar conicidade, criar uma mini árvore grossa e você nunca vai saber. O que eu estou falando? Uma bougainville, como essa aqui, por exemplo, para ela ficar naquela grossura, são anos, anos e anos no chão. Porque ela desenvolve muito lentamente a grossura. Existem espécies que desenvolvem mais rápido, como, por exemplo, as figueiras, os ficus, né? São plantas que desenvolvem muito mais rápido. Flamboyant é uma planta que engrossa mais rápido. Agora existem espécies que não. Você só consegue conseguir um trabalho bacana se você já pegar uma planta que já estava em desenvolvimento natural por si só. Então, pessoal, vocês viram aí os trabalhos de desenvolvimento, né? Ali do lado esquerdo tem outra também que eu não mostrei para vocês, que é uma bougainville amarela, também que foi feito o mesmo processo, mas ela tem mais tempo, ela já está bem mais desenvolvida em relação aos patamares. Mas vamos continuar aqui. Procedimento, vocês viram então, a gente vai colocar a planta numa areia grossa, tá? Para ela se recuperar. Aí vai demorar pelo menos 1 ano. 1 ano, dependendo da planta, até 2 anos para você começar a fazer o substrato de bonsai. Essa plantinha aqui que vocês estão vendo aqui, monstro, né? Então como é feito o trabalho? Faz de conta que a gente pegou essa planta aqui, né? Ela tinha uma enorme cicatriz, vou apagar aqui para vocês verem aqui, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem como é feito o procedimento. Essa planta aqui, ela já saiu com o nebari, bem bacana, faz de conta que foi uma planta que você fez uma coleta, que ela já tinha pelo menos alguma bifurcação, aproveitando o trabalho, né? Quando a gente tira, igual essas fotos que vocês viram. E a gente faz o corte dela chanfrado, né? O corte é feito mais ou menos na diagonal, porque isso vai facilitar nascer uma gema latente bem aqui. Olha só o apagador me deixando na mão. Nascer uma gema latente bem aqui quando a gente faz o corte chanfrado. Essa gema latente, a gente vai usar aquelas técnicas que eu já mostrei para vocês, por exemplo, como... Oi, cadê o marcador azul? Sumiu. Caiu em algum lugar. Aquelas técnicas do galho de sacrifício e deixar esse galho crescer aqui indefinitivamente. A gente vai usar aquelas técnicas nessa planta. Essa técnica nessa planta não vai ser para engrossar a base. Você já tem o que você precisa. Ela vai ser para fechar. Aqui, ó, esse galho aqui vai começar a engrossar, vai começar a engrossar, vai começar a engrossar, engrossar e vai disfarçar, criando conicidade e até conseguindo fechar aquela cicatriz. Isso quando você não consegue várias ramificações, né? E consegue criar uma copa escondendo essas cicatrizes. Olha só o pulo do gato, pessoal. Olha o pulo do gato. Então, tem muitas pessoas que conseguem fazer isso, tá? Aí tem aquele mercado negro de pessoas que vão lá, tiram a planta da natureza, vendem para outras pessoas por 500, 600 reais. E tem outras pessoas também que ganham dinheiro com isso aqui, fazendo a seguinte forma. Vai lá, compra a planta legalizada, que tá tudo bem. Compra uma planta legalizada, paga, sei lá, 200, 300 reais lá na planta. Constrói, através do seu conhecimento, das suas técnicas, uma planta muito bem elaborada. Uma planta que a pessoa olha e fala, caramba! E vende essa planta aqui por 2.000, 3.000 reais, porque ele colocou a arte, é uma planta milenar, grossa. Mas aí você não sabe que essa planta foi muito mais rápida de se fazer do que
aparenta ser, né? E aí entra toda a estilização, entra todo o refinamento da arte, de construção realmente da copa como ela deveria ser, dentre aqueles muitos estilos que nós estudamos no bonsai, né? Os estilos Moyogi, o estilo Shokan, toda a estruturação de galhos, o galho inicial vai ser mais grosso que o galho secundário, a tridimensionalidade, né? Porque vai ter de aparentar ser uma árvore, então ela tem que ter um galho de fundo para a gente ver a profundidade e ver que realmente é uma árvore e não só um tronquinho que foram vendidos aí. Então isso é muito importante e aqui eu estou passando isso para vocês. É importante ter a harmonia, a técnica. E agora eu vou falar para vocês, se por exemplo você for uma pessoa, mas então eu nunca vou poder fazer retirada, eu como advogado aqui eu posso falar para vocês algumas coisas. Se você achou bacana uma planta, existem formas de retirar aquilo legalmente. Não vá lá roubar a planta, não vá lá fazer um crime ambiental. Existem autorizações que você tem de tirar nos órgãos competentes, seja, por exemplo, uma situação dentro de uma cidade, você vai se dirigir à prefeitura, tirar uma autorização de retirada de planta. Existem situações que você pode pegar e replantar, fazer o replantio de planta na região que você foi coletada, e tudo você vai precisar de forma legal de agir. Por exemplo, se dirigir ao IBAMA, fazer uma autorização de retirada de planta, igual existem as autorizações de corte de planta, né, corte de madeira, tudo isso existe dentro da parte de manejo de fazenda, por exemplo, né? As pessoas às vezes querem fazer o manejo da fazenda para transformar aquilo em uma área bovina, né? Uma área de cultivo, uma área de cana. Elas precisam fazer a retirada, o estudo ecológico daquela região para fazer então a retirada de uma parte da árvore. Hoje até mesmo existem pessoas que compram áreas de reserva legal em outras propriedades para que a propriedade delas esteja dentro da legalidade. Então existe sempre uma forma legal, a gente não deve só agir contra a lei. A gente pode usar a lei ao nosso favor sem cometer nenhum crime, sem danificar o meio ambiente, fazendo um replantio, tá bom, pessoal? Isso é muito importante que eu estou passando para vocês. E aqui, pessoal, fica essa aula bacana até, que eu acho muito importante, que muita gente não ensina, sobre os segredos em relação a como fazer um bonsai monstro, né, em poucos meses. Aqui, ó, por exemplo, vocês viram essas plantas aqui nas laterais, elas não, as duas ali não formaram nem um ano e já tem uma estrutura, que essa aqui a gente já pode ver uma estrutura bacana como ela vai formar. Se fosse da forma tradicional, nunca seria feito. Então estou passando uma coisa aí de coração para vocês. Agora, se vocês gostaram dessa aula, vocês não perdem por esperar a aula de amanhã. O que eu planejei para vocês na aula de amanhã? Então aguardo vocês aqui. Você vai ficar impressionado com o que eu deixei para você amanhã aqui com o maior carinho. Então te espero aqui na aula de amanhã. Bacana essa aula, né? Pessoal, essa foi a nossa aula número 4. Como fazer um bonsai monstro e grosso. A aula de amanhã vai ser uma aula especial. Eu vou falar só um pouquinho para ela, mas é uma surpresa para vocês. A gente vai falar um pouco, né, sobre como fazer bonsai com qualquer muda que você quiser, sem gastar dinheiro. Você não precisa gastar dinheiro para fazer bonsai. Isso é um mito propagado aí e eu quero mostrar isso para vocês e dar esse conhecimento para vocês. Então estou te esperando aqui na nossa última aula da nossa maratona de segredos do bonsai, a 5ª aula. Não perca a aula de amanhã, pessoal.